Bom dia, Karina, tudo bem? Bom Obrigado por dia. aceitar nosso convite, de vir aqui hoje bater um papo com a gente, né? Sair dessa manhã fria de casa daqui de Cambé e vir aqui bater um papo com a gente, explicar um pouquinho da sua rotina, do seu serviço, né? Então, te agradeço aí por ter aceitado o nosso convite e estar aqui para a gente bater esse papo. Eu que agradeço, Matheus, o convite e é sempre bom a gente falar de condomínio, e trocar agora a experiência, com imobiliária, é algo que a gente nunca fez, é muito difícil a gente ter essa relação direta com a imobiliária, então agradeço o convite, vamos aprender junto aqui hoje. Legal. É difícil e é de suma importância, porque isso pode ajudar muito na nossa vivência, né? Tanto para a imobiliária, quanto para o síndico, quanto para os condôminos, né? Que acho que sai todo mundo ganhando com essa troca aqui, né? Sim, com certeza. Mas bom demais. Vamos começar falando um pouquinho de você, né? Se apresentando para o pessoal, falando do seu dia a dia, da sua formação. Estamos para ouvir um pouquinho por enquanto. Bom, vamos lá. Eu sou Karina de Castro, eu sou síndica profissional. De formação, eu sou advogada. Eu Legal. sou especialista em direito civil e trabalhista, mas já faz aí uns 4 anos que eu parei de advogar para me dedicar somente aos condomínios. O que não é pouco, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que Legal. consegue, mas o condomínio ele consome a gente demais. É muito trabalho todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por É, dia, então, a gente precisou fazer uma escolha, e eu escolhi ficar com os condomínios e deixar a advocacia de lado. legal. Eu sou síndica esse ano faz 6 anos que eu sou síndica, e tô gostando, tô cada vez mais me profissionalizando, estudando mais, para conseguir atender melhor os condomínios, né. Show. É a famosa escala 7 por 24, né? É isso, 7 horas por dia, 24 horas por dia. Legal. exatamente. E hoje você atende só Cambé, a região de Cambé, Londrina, Rolândia, como que é isso? Hoje eu atendo 5 condomínios, eu fiz essa escolha esse ano de diminuir a minha carga de trabalho, mas até o final do ano passado ali eu estava com 12 condomínios atendendo Maringá, Londrina e Cambé, Nossa, Maringá. aí até Maringá. Mas aí a gente viu que não dava, que a qualidade do serviço acabou caindo, e aí a gente fez a escolha de ficar só Londrina e Cambé mesmo, e hoje eu tô com 5 condomínios entre Londrina e Cambé. Legal. Que disposição, hein? Sim. A gente escuta muito sobre ser síndico, né, de condomínios. Eu tenho a vivência da imobiliária, dos inquilinos, etc e tal, mas eu também sou um condômino, né? Eu tenho um imóvel no condomínio, então eu vivo essa parte aí diariamente. E é bucha, né? É complicado, né? Eu vejo bastante gente correndo da responsabilidade de ser síndico, e aí começaram então a existir essa profissão do síndico profissional, né? Quando que você começou isso? Quando foi isso? Em 2020, depois do auge da pandemia ali, no final do ano, a gente tinha um síndico no condomínio. Eu comecei como síndica moradora. O síndico não deu conta mais, começou a ter problemas de saúde por conta de ser síndico. Isso acontece, eu também já tive. Hum. E aí ele não ia querer mais. Eu fazia parte do conselho consultivo do condomínio. E eu Tá. participava bastante, né. E os moradores queriam continuar com o síndico morador. Então, quando chegou na assembleia, eu me candidatei. Eu acho que fui a única que me candidatei. O síndico atual, na época, eh, me deu ali uma uma indicação também, o pessoal gostava dele no condomínio. E aí fui eleita, e depois de eu acho que 2 anos e meio ali sendo síndica só do meu condomínio, o condomínio do lado me elegeu, né, como síndica, na intenção ali de tentar replicar o trabalho que eu estava fazendo no nosso condomínio lá. E aí depois disso, né, o boca a boca foi, fazendo outros condôminos me conhecerem, e aí fui pegando outros condomínios, até que eu cheguei a 12 condomínios e fiquei doente, aí não deu Nossa mais. senhora. Aí a qualidade do trabalho caiu mesmo, não teve jeito. Mesmo tendo uma equipe de trabalho, as responsabilidades do síndico é muito grande, né. Sim, E a cobrança é sempre para o síndico, não interessa se tem conselho, se tem vice-síndico, sim. a cobrança é sempre, contra o síndico, contra a síndica, e a responsabilidade é gigantesca. Então a gente acaba, ficando doente uma hora até aprender a lidar com isso, que apesar de ter quase 6 anos aí no mercado, eu ainda estou engatinhando no mercado condominial, né. 6 anos já, é.
Depois da pandemia. E Uhum. como passa rápido, né? 2020 para cá, voou. A gente Sim. tem a vida antes da pandemia e depois da pandemia. Parece que foi Legal. ontem, né, mas Parece. já faz Muito, tempo. muito rápido. Tá. Você falou um negócio aí que é interessante. Mesmo com equipe, mesmo com conselho, de fato, o síndico ele sempre é mais cobrado, né? Ele é a pessoa que está exposta lá. Sim. Eu tive uma experiência pessoal mesmo, né? Tem um condomínio Bellevue aqui em Cambé. Quando ele foi instituído, né? Quando a loteadora entregou para a associação, teve que fazer a primeira presidência, né? Na época, a Tatiane se candidatou como síndica, como presidente da associação, e ela me convidou para ser a Tatiane, que inclusive era da construtora, né, da Uhum. loteadora, mas ela também tinha terreno, né? Então acabou que foi tocando o negócio ali, né? Uhum. E eu entrei como vice-síndico. E um condomínio em formação, para começar do zero, eu acho que ele tem uma importância até um pouco diferente, porque é onde tudo tem que ser decidido, né? Sim. Aonde vão começar as construções, como é um condomínio horizontal de terrenos, né? Que as pessoas iam começar a construir as obras, etc e tal. Uhum. Então, eu lembro que foi um período que eu aceitei o convite da Tatiane, né? Falei, pô, vamos lá, vou te ajudar, tal. Só que pela minha profissão, né, do ramo imobiliário, na cidade de Cambé, eu precisei ficar sempre na sombra, assim, da Tatiane, e acho que é mais a função do vice-síndico mesmo, Sim. só dando um apoio ali, por conta da indisposição, né? Porque eu vejo que o síndico ele tem uma responsabilidade muito grande, principalmente em dizer não para algumas coisas, principalmente em cobrar algumas coisas que não condizem com o regimento ali. E isso era uma coisa que me atrapalhava muito, me dava muito medo de assumir, né? Uhum. Eu lembro que em um ano de gestão ali, a gente viveu bastante coisa, a gente passou por bastante problemas, situação desagradável. É um condomínio em Uhum. formação, Sim. mas também por muita coisa legal, né? Por coisas de poder decidir algumas coisas sobre o lugar que você vai morar, né? Que até o Uhum. momento todo mundo estava começando. Mas eu lembro, assim, de, nossa, inúmeras situações de construção, de, o fulano subiu o terreno, o meu eu desci, e agora ele subiu um muro lá e tirou minha privacidade. Aliás, o muro dele tá pegando e tirando a minha privacidade. Uhum. Aí outro vai, sobe muro e fala, não, opa, pera lá, tirou minha ventilação. Nossa, e por aí vai, né? Sim. E o conselho ele serve para cobrar o síndico também, né? Sim, com certeza, Eu é. lembro que o conselho ele só me ajudava a cobrar o síndico, ó, pessoal, e aí, o que que vocês fizeram? Como é que vocês vão resolver? Uhum. Nunca ninguém tomava iniciativa, né? Então Sim. deve ser puxado. É, o início de um condomínio é sempre o mais difícil, isso sem dúvidas. São 2 extremos, na verdade. O início do condomínio é extremamente importante, mas também é extremamente difícil, porque muitas vezes são pessoas que nunca morou em condomínio, que não sabe que tem que seguir regras, e a pessoa fala: "Ah, mas eu comprei o imóvel e eu não posso decidir o que eu faço do meu Uhum, imóvel, eu não posso decidir o que eu faço, na área comum". Então é é o início ali realmente é muito difícil, uhum, muito complicado. Tem a parte financeira também, porque geralmente, agora mesmo tem muito empreendimento Minha Casa Minha Vida, e quem compra acaba se apertando, então tá pagando entrada, tá pagando começa a pagar financiamento quando entrega a chave, né, quando recebe a chave, aí tem que começar a pagar condomínio, aí quer fazer móveis, quer colocar piso, quer sim. reformar a casa, ou apartamento, então esse início é muito difícil. E quando você pega um condomínio muito antigo também, também é muito difícil porque às vezes nenhuma manutenção foi feita, né, tá tudo ou feito muita gambiarra. Então você pega um condomínio aí de 30 anos, né, que muitas vezes é melhor derrubar e fazer de novo. E o Sim. condomínio não entende isso, né? Que é caro manter, que as administrações anteriores acabaram cometendo erros. Então, o mercado hoje condominial está se profissionalizando muito, está se tornando algo. Tem muita luz no mercado condominial agora, né? Mais do que nunca. Então, todo mundo precisa aprender que condomínio não é só entrar e morar. Que Sim. condomínio, além de ter regras, tem que ser gerido de uma forma correta e tem muitas responsabilidades. O síndico, por exemplo, ele tem responsabilidade civil e criminal. Uhum. Então, dependendo do que acontecer no condomínio, o síndico pode ser preso,
né? E por algo que não foi ele que Exatamente. fez, Responde inclusive. civil e criminalmente. Esses dias eu estava num condomínio em implantação e tinha um prestador de serviço pendurado lá na sacada para instalar eu não lembro se era um ar-condicionado, se era o vidro que eles iam instalar lá, o screen glass, e o cara sem nenhuma proteção. A hora que me mandaram aquilo, eu já gelei Zero inteira. Eu EPI. falei, meu, se esse cara cair dali, vai preso eu, o proprietário do imóvel, né? E Sim. se for um funcionário, o dono da empresa. Então, você vê, é um serviço que não fui eu que contratei, né? Ele não estava ali pelo condomínio, mas eu poderia ser presa por Sim, isso. Então, exatamente. a responsabilidade é muito grande. E esse conflito, condômino, síndico, conselho e síndico, é muito por isso, porque as pessoas elas não entendem a quantidade de responsabilidades que tem num Sim. condomínio, né? E o quanto isso pode prejudicar as pessoas. O mais difícil, eu falo que sempre, o mais difícil de um condomínio são as pessoas. Não são as regras, não é a edificação, é lidar com a construtora, que são pessoas, é lidar com os proprietários, que são pessoas, com os funcionários. Então, é sempre o ser humano mesmo que acaba dificultando as coisas. Exatamente. Você falou um negócio importante, me lembrou um professor da faculdade meu, Maurício Chiesa, grande abraço, inclusive. Eu lembro que quando ele começou a dar aula pra gente, ele olhou e falou assim, pessoal, ó, sala de aula funciona da seguinte maneira, aqui a gente tem regra. Regra não foi criada para ser boa e não foi criada para ser ruim. Regra só foi criada para ser seguida, né? Mas para o ser humano entender isso é difícil, É. né? É difícil. É isso que você falou mesmo. A pessoa, eu sou o proprietário, o locatário também, às vezes, não, eu estou Uhum. pagando o condomínio, então eu tenho direito, é o meu lar, né? Opa, pera lá, né? O seu direito acaba aonde começa o seu dever, né? Aonde começa a atrapalhar a vida do seu vizinho, né? De Sim, cima, de baixo, do lado, em suma. E são coisas complicadas aí. A subjetividade humana é sempre, sempre um desafio. Eu sim, sei bem, exatamente. eu vivo isso há algum tempo, né? Então a gente sabe. A gente abriu no Instagram, né? Faz alguns dias que a gente tinha marcado isso aqui, a gente acabou atrasando, os compromissos apareceram aí no meio do caminho, mas a gente tinha feito uma caixinha de perguntas no Instagram da Imobiliária e Uhum. vieram algumas perguntas aqui, né? Então eu vou aproveitar para ler também, porque Perfeito. são de fato inquilinos nossos, em suma, clientes da imobiliária, pessoas que têm algum vínculo, né? Que fizeram algumas perguntas que eu acho que é de suma importância aí da gente estar ajudando o pessoal, tá? Eu vou ter Vamos que lá. ler aqui, porque não deu tempo de decorar tudo isso aqui, não. Aí, ó, começando com uma bem comum. Meu vizinho tem um cachorro barulhento e isso está atrapalhando a minha rotina. O que dá para fazer nesse caso? Vamos lá. Tem que treinar o cachorro, né? Eu falo que os problemas com os cachorros é o mais fácil de resolver, porque o cachorro dá para adestrar, né? O ser humano não dá, né? Eu- esses dias atrás eu tava com meu cachorro entre aspas, um internato de treinamento. Eu tenho um cachorro vira-latinha que eu resgatei, terrível. João Paulo, o nome dele. Terrível, terrível, terrível. Tive que colocar ele no treinamento porque latia demais, destruía o sofá, rosnava pra gente, mordia a gente pra colocar a coleira pra passear, mordia na hora de tirar a coleira. Então eu tive que colocar ele num treinamento intensivo lá de 30 dias seguidos. Melhorou um pouco, mas ele continua terrível ainda, mas já melhorou bastante. Eu tenho uma outra cachorrinha também que toma medicamento, então ela latia demais, tinha medo de tudo, começou a tomar medicamento, né? A gente conseguiu constatar com a veterinária que ela tem ansiedade, né? Sofre de ansiedade. Então, o cachorro ele pode ser tratado e pode ser adestrado. Uhum. Então, o dono do animal, ele precisa entender que o cachorro também tem que seguir regras. Só que o cachorro não tem, ele não entende isso. Não tem como você chegar pro cachorro e falar, olha, cara, a gente tá morando num apartamento agora, Eu vou te multar. você tem que seguir regras, não tem como. Então, o dono precisa se responsabilizar pelo adestramento do cachorro, por educar esse cachorro. Então, tem lugar certo para fazer xixi, tem lugar certo para fazer cocô, né, na área comum. Se Sim. não tiver um local ali para os cães, tem que levar até a rua, né, para não sujar a área comum. E dentro do apartamento é a mesma coisa, ele não pode incomodar o vizinho. Uma coisa que eu sempre digo: cachorro late, gato mia, criança chora. Isso não tem o que fazer. Mas tudo tem um limite, né? Assim como com a criança. Tem um recém-nascido ali, tá chorando demais, de madrugada, chora da 1 da manhã às 4 da manhã.
também não dá para obrigar o seu vizinho a não dormir à noite porque a criança chora a madrugada inteira. Então, alguma coisa precisa ser feita, né? Ou essa criança está sofrendo de alguma coisa, ou precisa ali encontrar uma maneira de buscar ajuda para ajudar essa criança, que alguma coisa está acontecendo. Sim. Então, a gente não pode falar igual fazem com o cachorro, né? Ah, tem que doar esse cachorro que ele não dá para ele morar em condomínio. Com a criança a gente não pode fazer isso. Mas cabe a gente orientar, tanto sobre os cachorros como o gato, que é obrigatório colocar tela, fazer uma regra para isso, né? Que a gente não pode simplesmente criar da nossa cabeça e obrigar a pessoa a colocar tela. Leva para a assembleia, aprova. Então, assim, é muito parecido. Inclusive, hoje, judicialmente falando, as decisões já igualam ali os cães e os gatos aos filhos, né? Então, hoje, por exemplo, é proibido ter uma regra de condomínio que proíba ter cachorro. Legal. Então, precisa ali o dono, né, desses animais aprender a como viver em condomínio com eles também, né? Os vizinhos não são obrigados a aguentar ali latidos excessivos, né? Mas tudo gira em torno aí da convivência mesmo. Tem a questão do regimento também, né? Eu lembro que eu tive uma experiência lá na imobiliária era um condomínio horizontal mesmo, né? Uhum. De casas. E eu lembro que um vizinho ligou na imobiliária, assim, né? Não que teria que ser com a imobiliária, na minha visão, teria que ter contato direto com o síndico mesmo. Uhum. Mas eu não lembro por que chegou na imobiliária, mas chegou esse problema para mim. E eu me recordo que esse vizinho me mandou a documentação do regimento, que falava que era proibido o animal de médio e grande porte, de grande porte, né? E que se tivesse, tinha alguma resolução ali sobre focinheira, etc e tal. E eu lembro que ele mandou foto, vídeo, assim, né? Falando que ia processar o proprietário do imóvel, que a gente teria que tomar alguma posição, né? Que a gente cuidava do imóvel, mas era alugado. E que o rapaz tinha um pitbull que andava, né, andava na coleira, mas andava sem focinheira e tal. Sim. E eu me recordo até que essa pessoa tinha feito uma reclamação formal no condomínio, foi para a assembleia, porque era perigoso, etc e tal. Então é sempre importante também observar o regimento, né? Eu lembro que esse condomínio em específico mudou a regra para incluir animal de porte maior, né? Mas desde que com focinheira, etc e tal. Em prédio isso acontece menos, né? Porque um cachorro grande mesmo num acontece apartamento... bastante. É mesmo? Acontece bastante. Caramba. Condomínio vertical também tem muito pitbull, tem golden, aquela outra raça que eu não lembro agora. Husky. E Husky faz barulho. Meu cunhado agora comprou um Husky pra dentro do apartamento. Eu já tô vendo a hora dele ter que mudar, porque como é que um Husky vive num apartamento, gente? Sofre o cachorro, né? Sofre o vizinho, É. sofre o proprietário os pais de pet aí. Sim, e o Husky ele não late, ele uiva, né? O povo acha que tá apanhando, só tá conversando. Exatamente. Mas a gente tem essa questão do pitbull, foi até legal você puxar esse assunto, porque existe uma discussão muito grande sobre o pitbull, né? Em regra, geralmente, na maioria das vezes, né? Quando alguém adquire um pitbull, geralmente é para treinar ele, deixar ele agressivo, ou no caso, nem para deixar agressivo, mas para proteger, né? Usa ele como segurança, algo nesse sentido. O problema está justamente quando essa pessoa não treina o cachorro, né? Então, isso acaba gerando um medo, né, nos outros condôminos. Além do regimento, né, a gente tem uma pirâmide ali de regras a serem seguidas, né? Então, primeiro a gente tem a lei, a convenção do condomínio e depois o regimento interno. Então, o regimento interno, ele não pode, por exemplo, permitir algo que é proibido por lei, ou deixar ali uma regra mais branda para algo que a lei já diz que é obrigatório usar focinheira, por exemplo. Então, se o regimento não diz que é obrigatório usar focinheira, a gente tem que ver se na convenção exige, né? Se na convenção também não fala nada sobre a focinheira, a gente precisa ver a lei municipal. Porque não existe uma lei federal, até onde eu me lembro, pelo menos, que obriga o cachorro a usar focinheira. Cachorros comumente conhecidos como agressivos, né?
Em Londrina, por exemplo, é obrigatório algumas raças, Rottweiler, Pitbull, pastor alemão, passear com a focinheira. Focinheiro. Lei municipal daí. Lei municipal. Legal. Em Cambé, eu acredito que não tem essa lei. Tá? Preciso ver se nesse último ano passou a ter. Mas eu lembro que eu tive no condomínio um problema com isso. O Pitbull é extremamente dócil. O meu cachorro, desse tamanhozinho aqui, vira-latinha, ele é mais perigoso, mais bravo que o Pitbull do cara. Mas ele é extremamente dócil, mas ele passou a usar a focinheira no condomínio por conta do medo das pessoas. Sim. Então ele teve o bom senso, que é muito difícil ter em condomínio. Ele coloca a focinheira no cachorro e pronto. O cachorro dele nunca nem rosnou para outro cachorro. Evita confusão, né? Evita confusão. E aí ele coloca a focinheira, o cachorro dentro do condomínio ele anda de coleira, mas chega na rua ele tira a coleira do cachorro. Exato. E o cachorro passeia sozinho, né? Ele não traz nenhum risco, mas ele mantém a focinheira por conta do medo, né? Então, é uma questão de convivência também. Tudo no condomínio Bom senso. A gente não gosta muito de usar o bom senso, até porque a palavra bom senso, porque é muito difícil. O bom senso em condomínio, ele praticamente não existe, é muito difícil ter. É uma frase que a gente usa muito assim, ó. Tem coisas que parecem óbvias, mas o óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito, Porque o óbvio meu, às vezes, não é o óbvio pra você. Né? Sim. O lance do cachorro é isso aí. O Pitbull, ele tem um certo preconceito, né? Sim. Um paradigma aí que o pessoal tem relacionado com ataque, com bravo. Sim. E eu tenho bastante amigo que tem Pitbull. O problema nunca foi o cachorro. O problema tá mais relacionado ao tutor do que o próprio Exatamente. cachorro, né? Todos os que eu conheço são dóceis, né? Eu nunca tive problema, nunca tive medo. E eu conheço bastante. Mas o problema tá no dono, né? Um tutor que cria diferente ou deixa de criar, igual você explicou, Exatamente. pode oferecer algum risco mesmo, né? E aí o pessoal já fica com medo, já tem esse preconceito, acaba implicando mais com isso aí. Complicado. Então, quem tem um cachorro de grande porte aí, fica a dica. Olha o regimento, vê se tem regra, usa focinheira, mesmo que não seja obrigatório, né? É aquela história, prevenir, né? Sim. Previne. A segurança nunca vai ser demais. Exatamente. Né? Ainda sobre essa pergunta do barulho de cachorro com o vizinho, você explicou ali que alguém tem que fazer alguma coisa, etc e tal. Como que funciona se continua? Então, por exemplo, o morador reclamou já, né, pro vizinho, não funcionou. Aí ele foi atrás do síndico ou do condomínio e reclamou, pessoal, barulho continua, etc e tal. Qual que é a solução se caso isso se perpetue aí por bastante tempo? A gente precisa ver o regimento do condomínio, né? Se o regimento... como é que funciona um regimento interno, tá? Pra gente contextualizar. Cada condomínio tem o seu, né? Os meus, geralmente, eu uso o mesmo regimento para todos os condomínios, porque fica mais fácil de gerenciar também. Mas o regimento, ele vai trazer, se aquela infração que foi cometida, ela é para uma multa leve, média ou grave, e se dentro daquele artigo que fala sobre a multa leve, por exemplo, se é multa direto ou se primeiro é uma advertência. Geralmente... Se reincidente... Isso, exatamente. Então, geralmente, multa leve e média, primeiro tem advertência, aí em caso de reincidência dentro do primeiro ano, geralmente é assim, multa. E a multa grave e a multa direto. Né? Multa grave, geralmente, velocidade dentro do condomínio, cigarro, né? Coisas que prejudicam mais ali a coletividade do que apenas um vizinho, né? Mas geralmente é assim, a gente notifica primeiro e depois... Caso de reincidência, aí multa. E por dúvida, sim, uma dúvida minha, existe legislação sobre teto de multa? Sobre estipular valor? Não? Não, existe uma lei, só que diz que a gente não deve fazer contratos ou regras em cima do salário mínimo, né? Então, não usar o valor salário mínimo nos regimentos, né? Mas não tem um teto, assim. Por exemplo, eu moro hoje num condomínio de casas que a multa mínima é um salário mínimo. Né? Mas eles não colocam o salário mínimo, eles colocam lá o valor da multa, né? Mas o valor é um salário mínimo. E aí esse valor vai ficando maior. O Código Civil, ele tem uma lei, um artigo de lei no Código Civil que ele permite multar 10 vezes o valor da taxa condominial
em alguns casos, por exemplo, o vizinho que perturba muito aquele condomínio, já foi multado, já foi feito tudo que podia ser feito, aí o Código Civil traz ali a multa 10 vezes o valor da taxa condominial. Mas não tem limite, se o regimento trouxer um valor maior, trouxer Bacana. uma quantidade Não maior, tem ele teto. pode ser... Não tem nada que proíba, Aham. né, colocar ali um teto. Interessante. Vou contextualizar uma situação que aconteceu também com a gente, num condomínio aqui em Uhum, Cambé. A gente tá falando de cachorro, tá falando sobre multa. A gente tinha um inquilino que morava num prédio, né, vertical. E eu me recordo que o proprietário foi notificado, né, uhum, uma vez, notificação mesmo, sobre o cachorro que estava fazendo as necessidades no condomínio e não estava sendo catado, né, não estava sendo uhum, limpo, em suma, e estava ficando no condomínio. E aí esse proprietário entrou em contato com a imobiliária, né, porque o contato do condomínio, ele normalmente é direto com o proprietário do imóvel, né, uhum. e o inquilino, ele não responde ao condomínio, quem responde é o proprietário, Isso. né? Essa é uma relação que acaba sempre dando alguma discussão, algum problema, né? Uhum, Muitos proprietários acham que alugar com uma imobiliária não gera problema nenhum, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que uhum. a imobiliária solucione os problemas, né? Porque os Sim, problemas não são causados pela gente, né? exato. E aí eu me recordo que nesse caso o proprietário me ligou, Matheus, pelo amor de Deus, ó, fui notificado aqui, já é a segunda notificação que eu recebo. Se acontecer uma terceira vez, eles vão me multar, etc e tal, porque o cachorro tá saindo e tá fazendo as necessidades na área comum. Uhum, Eu falei assim, tá, vamos entrar na seguinte dúvida. Tem como comprovar? Porque se o condomínio tiver como comprovar isso, de fato ele pode ser multado, né? E uhum, aí, da nossa parte, é bem tranquilo, a gente consegue cobrar essa multa do inquilino, né? Até porque é o inquilino mesmo que paga o condomínio. Mas ele pode deixar de pagar, etc e tal, e uhum. acarretar algum problema para o nome do proprietário, né? Porque Sim, isso também fica, o condomínio sempre vai ficar no nome do proprietário, sim. independente de estar alugado ou não. E aí eu me recordo que o síndico desse condomínio na verdade eu entrei em contato com o síndico para a gente tentar achar uma solução, Uhum, e eles instalaram câmeras, né, dentro desse condomínio e conseguiram provar a reincidência, né? E fizeram algumas filmagens, era cotidiano dessa uhum. pessoa, né? Responsável lá, passeava com o pet e, cara, não levava uma sacolinha, né? Por isso que eu falo, o problema não tá no pet, a necessidade, né? Uhum. O nome já diz. O problema é o tutor, né? É uma pessoa que não tinha muitos bons hábitos de higiene, Sim. para falar de uma maneira educada, né? Aham. Mas eu lembro que daí o condomínio pegou e multou essa pessoa, né? E aí o proprietário, Matheus, ó, a multa tá ali, etc e tal, já me notificaram da multa, tal, e jogaram no boleto do condomínio. O inquilino, ao ver aquele condomínio com a multa, que não era barato, eu não me recordo o valor, Uhum. mas eu lembro que passava de R$ 2.000, assim, era, Caramba. era um valor bem expressivo, Uhum. né, para o condomínio, que na época eram uns 300, 350, e, e aí esse inquilino entrou com um processo contra o condomínio, né? Uhum. Eu até nem lembro, isso foi antes da pandemia, é o marco temporal da pandemia, né? Então foi Aham, sim. antes da pandemia. Mas eu me recordo que ele entrou com esse processo porque a gente, né, foi cobrar ele, notificou também, repassou tudo, e ele entrou contra o condomínio para falar dessa multa, etc e tal, que ele não Uhum. concordava em pagar. No fim, no dia da audiência lá, foram apresentadas as provas e sim, foi condenado. Além de pagar a multa, ainda teve que pagar honorário advocatício e tudo mais, né? Sim. A sucumbência, e aí você entende mais que eu de processo, Sim. né? Mas aconteceu, né? Aconteceu. Eu fiquei em dúvida mesmo em relação Foi legal ao até teto. você contar essa história, porque muitas vezes a gente, enquanto síndicos, a gente é muito julgado, às vezes, por não multar um condômino Uhum, sem provas. E é justamente por esse motivo que a gente precisa ter provas para multar. Porque se a gente multa ali um condômino, seja ele proprietário ou inquilino, para a gente isso não faz diferença se é proprietário ou se é inquilino. A gente precisa cumprir a regra, só isso. É, Quando a gente dá uma multa sem provas, isso pode acarretar um prejuízo para o condomínio. Então, às vezes a pessoa faz uma reclamação, porque tá com barulho no bloco tal. Aí eu sempre brinco, olha, o bloco não faz barulho, a gente precisa uhum, saber quem que tá fazendo barulho. Você precisa ir lá, tem que filmar, vai lá até a porta da pessoa que tá fazendo obra, por exemplo, no horário
que não é Não é permitido, permitido. e filma ali a porta da pessoa, mostrando que o barulho realmente está vindo dali, né? Porque a gente precisa de uma comprovação. Senão a gente multa, o morador consegue, entre aspas, ali um álibi. Ah, porque eu não estava em casa, porque eu estava não sei aonde, porque nesse dia eu nem estava na cidade, não sei o quê. E para a gente manter essa multa, é complicado sem provas. Então, Sim. às vezes o morador fala assim, porque a síndica não multa ninguém. Não é que eu não multo, é porque não tem provas. Sim. E isso pode acarretar um prejuízo muito grande para o condomínio. Uhum. Teve um caso no condomínio, que foi aquele meu segundo condomínio, né, ao lado do meu, que a síndica, na época, multou, né, esse condômino. Eles não tinham provas, ele entrou com uma ação, a multa era 300 e pouco, ele conseguiu uma indenização de 3 mil. Né, do condomínio. Então, o condomínio teve que pagar 3 mil reais para ele, porque não tinha provas daquela multa e ela não quis tirar a multa. Então, a gente precisa respaldar o condomínio antes de multar um condômino, porque senão isso traz prejuízo para a coletividade. Então, às vezes é um problema que um ou dois moradores reclamaram e todo mundo vai pagar junto, Sim. né, essa indenização depois. Então, tem que tomar esse cuidado mesmo. É a responsabilidade sobre o condomínio, mas também a responsabilidade jurídica, né? Porque não é Exatamente. só chegar e multar. Tem razão. Exatamente. Uhum. Como a gente estava falando aqui atrás, o condomínio ele sempre vai vir no nome do proprietário, Sim. independente de estar alugado, emprestado, em suma. Uhum. A responsabilidade do pagamento, aí a gente prevê isso em contrato de locação mesmo, né? Uhum. Que o pagamento daquele condomínio, enquanto a posse é do inquilino, é a obrigatoriedade dele, né? Sim. Mas a titularidade do boleto sempre vai vir no nome do proprietário. Uhum. Quem faz essa parte não é nem o síndico, é a administradora dos condomínios, né? Isso. Que são variadas, tem muitas aí em Cambé. A gente, como imobiliária, a gente trata bastante com as administradoras. Algumas controlam os apartamentos, casas, em suma, os imóveis que são alugados e eles têm um controle para saber de qual imobiliária que está alugando, etc e tal. Outras não, né? As que cuidam das imobiliárias, sempre que o inquilino atrasa o boleto do condomínio, eles notificam a imobiliária, né? Uhum. Às vezes é só uma mensagem de WhatsApp: ô, Matheus, tudo bem? Ó, seu inquilino do imóvel tal não pagou o condomínio aqui, cobra ele lá, né? Em alguns casos, até com o proprietário, a gente tem a garantia, né, do pagamento do condomínio, né? Em Uhum. alguns casos, a gente tem serviço sem garantia e com garantia. Em alguns casos, a gente até paga, a imobiliária mesmo paga esse condomínio, né? Uhum. E depois cobra do inquilino, né? Mas em outros casos, quando não tem garantia, realmente a gente entra com a cobrança, né, do inquilino. Ó, inquilino, você tem que pagar esse condomínio, né? Tá atrasado, etc e tal. E aí existem casos que o inquilino não paga não paga dois, não paga Uhum. três, e aí sim, né, protesta a nome do proprietário, etc e tal. Então isso é importante, o proprietário na hora de fazer um contrato de locação, ele prever as garantias, né? Principalmente Sim. quando administrado pela imobiliária, né? Tem proprietário que, não, eu vou pagar a taxa de administração mais barata, Uhum. porque isso é mais barato no meu bolso. Nem sempre, né? Nem Sim. sempre. Uma vez que a imobiliária vende um serviço que prevê a garantia e ela cobra um pouco a mais por isso, esse pouco a mais, 2, 5% a mais ali do valor do aluguel mensalmente, Uhum. pode custar muito menos do que ter que pagar 1, 2, 3 Sim. condomínios, né? E a gente sabe, a justiça ela funciona no Brasil? Ela funciona, a gente não Uhum. pode dizer que não funciona. Mas ganhar um processo e receber aquela dívida são coisas diferentes, Exatamente. né? E hoje é triste dizer isso, mas acaba sendo muito comum algumas pessoas agirem de má fé e usarem ferramentas para irem enrolando, para ir desviando, né? Pô, a Sim. gente vive isso diariamente. Ah, não pagou o condomínio, beleza, protestou Uhum. o nome do proprietário. E aí, proprietário, para quem você vai correr? Ah, não tenho garantia da imobiliária, ele vai pagar, né, para Uhum. não ficar com o nome sujo, e depois ele tem que cobrar esse inquilino, Sim. juridicamente. É legal, eu não sabia que a imobiliária fazia também esse serviço, né, de garantir ali a taxa de condomínio para o proprietário, né? A gente tem hoje no mercado as garantidoras de crédito, né, que são, aí no caso, para condomínio, né? Não seria só para
para o proprietário que quisesse, né? E isso ajuda muito na administração do condomínio, porque o condomínio fica sem inadimplência. Então, para um condomínio, por exemplo, que tem muito inquilino e a imobiliária presta esse serviço, né, e o condomínio não tem a garantidora, é legal porque diminui a inadimplência do condomínio, né? E sem dinheiro o condomínio não consegue trabalhar. Sim. Mas falando da parte contratual, né? Uma coisa que eu vejo muito nos contratos de locação, por imobiliárias, não sei se vocês fazem isso também, coloca lá nas cláusulas de rescisão que se aquele inquilino for multado por mais de 3 vezes ou for reincidente sempre ali naquela mesma multa, né? Ele se torna um condômino inadequado, digamos assim, a imobiliária pode rescindir o contrato por culpa, né, do inquilino. Então, sempre que, às vezes, algum morador fala, porque eu quero alugar meu apartamento e tal, eu dou essa dica. Falo, olha, coloca no contrato uma cláusula de rescisão, né, por culpa do condômino, por culpa do inquilino, caso ele seja multado, né, várias vezes ali, porque daí você consegue se livrar de uma bucha, né? Porque realmente tem inquilino que, infelizmente, não sabe morar em condomínio, né? E não é só inquilino, tem proprietários também, mas entrando aqui no ramo de inquilino, que é o caso da imobiliária, né? Que não sabe morar em condomínio e quando ele vai entregar esse apartamento, o proprietário já está quase perdendo o apartamento de tanta multa que tem, acaba se tornando algo impagável, né? Enforcando aí o proprietário, né? Porque mesmo que a taxa do condomínio, o boleto do condomínio, porque tem administradora que faz essa transição do nome do boleto. Coloca ali o boleto no nome do inquilino, isso não tem problema, pode acontecer, não tem nada que proíba, só que a dívida, ela sempre estará vinculada ao imóvel, né? Então, não importa se muda o nome no boleto ou não, a dívida sempre estará vinculada ao imóvel. Então, por isso que é importante deixar bem amarradinho ali, para tentar se livrar de um inquilino ali indesejado, né, que não sabe morar em condomínio, para não tornar essa dívida, né, impagável na hora de tirar lá, porque em 1 ano de contrato dá para acontecer muita coisa. Demais. Eu vejo sobre a cobrança mesmo do condomínio, né? Aquela história de quem cobra primeiro recebe primeiro. Uhum, E eu vejo muita administradora lidando bem com inadimplência, né? uhum, E vejo muita administradora que não está lidando bem com inadimplência. Então, fica até uhum. aqui um apelo, né? Você que cuida de alguns, provavelmente são administradoras diferentes, né? Difícil Uhum, ser a mesma. Mas fica até um apelo para as administradoras que não têm esse contato com as imobiliárias. Comecem a ter. Por uhum. quê? Quando vocês vão cobrar a imobiliária sempre vai ajudar a resolver, né? Legal. Muitas vezes acontece ali de chegar para a gente, porque a gente não tem esse controle, autonomia, nada, não tem informação nenhuma se o inquilino pagou o boleto ou não, Uhum, né, do aluguel. A gente pede isso para ele, eu tenho em contrato com o inquilino que ele tem a obrigatoriedade de me informar, de mandar um print, comprovante do pagamento mesmo do boleto. Por uhum, quê? Como que funciona isso, né? O aluguel ele é vencido, então o inquilino ele mora e paga depois de 30 dias, correto? E ele tem que pagar aquele boleto de condomínio, né? Que normalmente é no começo do mês, em suma. Mas ele tem que me mandar este comprovante, né? uhum, E me mandar a fatura do condomínio, porque algumas despesas que ele paga dentro do boleto do condomínio, essas são de responsabilidade do proprietário. uhum, Então, se ele me envia o comprovante de pagamento e a fatura, eu jogo de desconto para o próximo boleto de aluguel todas aquelas uhum, coisas, né? Então, esse é o único controle que eu tenho. Mas, quando a gente fala de uma carteira de bastante imóveis, eu não vou dizer a palavra impossível, mas é quase uma utopia a gente pensar que todo mundo vai seguir a regra e me mandar o boleto todo mês certinho com uhum. comprovante de pagamento. A gente faz esse controle de quem são os inquilinos de apartamento, né? Isso é separado. E a Sim. gente cobra, manda uma mensaginha para eles todo mês, né? Ó, me manda o comprovante aí que eu preciso lançar o seu desconto, né? Senão você não vai ter desconto. Até fica Uhum, um incentivo aqui para eles, senão você vai ter o seu desconto. Só que às vezes não mandam mesmo, às vezes uhum. esquecem, às vezes não pagam, né? E aí a gente não tem mais controle sobre essa efetivação, né? Entendi. E aí, o que acontece? Passou lá 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses.
eu não sei se ele pagou ou não. Não é eu que Uhum. faço essa baixa do boleto, porque é a administradora. Sim. E às vezes a administradora ela chega a cobrar o proprietário e não a imobiliária quando a bomba já explodiu. Sim. Ó, proprietário, o negócio é o seguinte: você tem 5 dias para pagar, porque senão nós vamos protestar o seu nome e a sua dívida tá aqui, ó, R$ 2.000 Uhum. por 4, 5 condomínios vencidos, né? Administradoras, pelo amor de Deus, saibam quem são as imobiliárias, né? Uhum. Tenham esse tipo de contato, tenham esse tipo de controle. Não é difícil, tem muitas administradoras que fazem isso, né? Mas vocês que não fazem, comecem a ter, porque a bomba não chega a explodir. A gente consegue antecipar isso, né? Uhum. Hoje, Karina, eu acho que assim, uns 80% da minha carteira de locação, eu tenho contrato de garantia com os Que proprietários. A legal. maior parte. Então, Uhum. assim, se a administradora vem na imobiliária, né? Claro que no primeiro mês eu vou cobrar o inquilino para ele pagar. Uhum. Mas em determinado tempo, a gente vai efetuar o pagamento da taxa do condomínio e lançar no boleto do, do, Uhum. do inquilino, né? Ah, legal. Aí, a gente pode dizer assim, problema da imobiliária, né? Uhum. Mas administradoras conseguem sim resolver com as imobiliárias de forma extremamente mais fácil. Uma coisa que vocês podem tentar fazer ao fazer uma locação ali em condomínio, verificar qual é a administradora e pedir para que As todas comunicações as. venham pra gente, etc. Isso, tanto para vocês quanto também para o proprietário. Sim. Então, aí vocês vão ter ali, né, além da imobiliária estar ali cuidando, né, o proprietário também recebe, além do inquilino também receber. Então, acaba vocês tendo um controle um pouco maior. Uhum. Porque a administradora, tentando contextualizar aqui o trabalho delas também, é muito complicado fazer essa gestão tanto para o proprietário quanto para a imobiliária, por Uhum. exemplo. Então, eles vão mandar essa cobrança Sim. por e-mail cadastrado lá no cadastro, né? E aí, se não tiver essa comunicação com a administradora de pedir ali para mandar essa cobrança, eles acabam não mandando, porque realmente eles trabalham no automático. Aham. Para administradoras menores, é até tranquilo, porque eles dependem daquele dinheiro entrar, fazer essa gestão, ou até para o síndico, se for um condomínio pequeno. Mas se for uma administradora grande, é tudo no automático, é tudo sistema. Então, o sistema, eles jogam a informação no sistema e o sistema envia tudo sozinho, né? Então, se fizer essa comunicação com a administradora, Uhum. eu acredito que dá para fazer essa comunicação tanto para o proprietário quanto para vocês controlarem se o inquilino está devendo, se não está, se está pagando em dia, porque nos aplicativos geralmente aparecem tudo, né? Sim. Aham. As É, informações. é sistema, é normal, Uhum. igual eu, é tudo sistema. Mas tenho administradora grande que me passa para mim, tem administradora grande que não passa para mim. Ah, Tem entendi. administradora pequena que passa para mim e tem administradora pequena que não passa, né? Entendi. Então, mas realmente fica aí, é uma via de mão dupla, né? Se a Uhum. gente consegue ter esse contato mais próximo, pô, resolve a vida de todo mundo. É, legal. Uma segunda pergunta aqui, Karina. Chamada de capital do condomínio. Sou obrigado a pagar? Aqui provavelmente seja algum inquilino que tenha mandado isso, né? Uhum. Eu vou deixar você falar primeiro. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é a chamada de capital, para quem não sabe, né? A chamada de capital, ela é um investimento para o condomínio, né? Então, a gente faz uma assembleia, por exemplo, vamos cobrir as vagas de garagem. Precisa de uma chamada de capital para fazer essa cobertura, né? O condomínio não tem como tirar isso do caixa. Ou, por exemplo, tem que fazer uma reforma na piscina. Vamos precisar fazer uma chamada de capital, colocar ar-condicionado no espaço gourmet, chamada de capital. Benfeitorias de maneira geral. Exatamente. Então, sempre investimentos para o condomínio são feitas chamadas de capital. Aí o inquilino não paga. Aí, geralmente, quem faz esse pagamento é o proprietário, né? Eu falo geralmente porque tem inquilino que acaba pagando, depende do contrato, às vezes faz ali um acordo de fazer algo diferente, enfim, Ah, aí é contratual. aham, Mas a obrigação de pagar é do proprietário, porque aquilo vai ficar no condomínio quando esse inquilino sair, sim, né? Então, a chamada de capital é geralmente o proprietário que paga. legal. Aí acontece, igual você falou, né, de dar o desconto, né? Sim. Geralmente vem no boleto do condomínio,
e aí faz esse desconto no boleto do Uhum. aluguel, quando tem Sim. imobiliária, né? É. Quando esse imóvel está alugado no particular, né? Uhum, É o que você disse, às vezes é comum acordo entre inquilino e proprietário, tá? aham, Eu, como sou imobiliária, eu tenho que seguir o regimento do que fala a lei do inquilinato, né? sim. E aí a lei do inquilinato nos traz que algumas responsabilidades de condomínio não pertencem ao inquilino, né? E é o que a gente estava comentando agora há pouco, Uhum, que o inquilino ele paga o boleto do condomínio, né? uhum. Só que no boleto do condomínio As ele vem taxas ordinárias, né? exatamente, ele vem descrito ali tudo certinho, o que que é o Uhum, rateio do próprio condomínio, que de fato é responsabilidade dele, uhum, mas sempre vem alguma coisinha a mais ali, como fundo de reserva, quando tem alguma chamada de capital, tem, uhum, né? Algum fundo de reserva de 13º, eu já vi em bastante uhum, condomínio, compra de material de limpeza, em cima, tem bastante coisas que vêm além só do rateio das despesas ordinárias, né? uhum. Na prática, como que isso funciona para a imobiliária, né? Vou falar de novo o que a gente comentou. Sim. O inquilino ele tem que me mandar o boleto do condomínio dele, né? Uhum, E o comprovante de pagamento, né? E aí a gente vai olhar dentro desse boleto quais são de responsabilidades do proprietário e jogar de desconto para o próximo vencimento do aluguel do inquilino, uhum, né? E aí, normalmente, a chamada de capital, quando tem normalmente não, a via de regra, quando ela existe, ela é dada desconto para o inquilino, né? uhum, Tal como o fundo de reserva e algumas outras despesas que podem ser, sim, conforme a lei do inquilinato. uhum. Mas a resposta é que sim, a chamada de capital, ela é de responsabilidade do proprietário. Exato. O inquilino preciso pagar? Sim, você vai pagar, só que você vai ser reembolsado por ela, porque não Uhum. tem como pagar o boleto dos condomínios sem Sem pagar a pagar chamada essa de taxa. capital, né? Exato. Mas a obrigação de pagar não é sua. Então, por isso que Uhum. você paga, mas você recebe o reembolso. Legal. É isso Funciona mesmo. bem. Mais uma pergunta aqui. A gente foi batendo papo e algumas perguntas que estavam no roteiro até a gente já respondeu, né? Não Uhum. precisamos voltar nelas. Mas tem um aqui sobre o seguro incêndio, tá? Então, por que o seguro incêndio é obrigatório? É, o seguro incêndio tem seguro incêndio do condomínio e tem Uhum. seguro incêndio do apartamento, tá? Então, acho que essa aqui é uma Isso. pergunta que nós dois podemos responder. Uhum. Deixa você falar do condomínio primeiro. O condomínio, existe uma lei que determina que obrigatoriamente o condomínio tem que ter um seguro, né? Uhum. Um seguro que cubra, ali tem algumas exigências ali, por exemplo, incêndio, para proteger a área comum, né? Por exemplo, um desmoronamento, algo que prejudique ali a área comum do condomínio. No caso, o síndico ele tem a responsabilidade de contratar um seguro para o condomínio. O condomínio não pode existir sem seguro, né? Uhum. Isso recai aí sobre a responsabilidade civil e criminal do síndico, né? Agora, ultimamente, a gente tem tido muitos incêndios em apartamentos, né? Londrina, Cambé, toda a região. Eu, enquanto síndica, já participei aí de 2 incêndios em condomínio, né? Então, não é algo tão raro de acontecer, infelizmente. Só esse ano, nós estamos em maio ainda, e já aconteceu 2 incêndios em condomínios que eu conheço, né, um que eu administro, o outro que eu administrava e passou a ser um outro síndico, mas, acontece muito, infelizmente. Então, e sempre que acontece, o pessoal fica no alvoroço de contratar o seguro-incêndio para o apartamento, né. É bom a gente reforçar isso, que o seguro-incêndio, não só o seguro-incêndio, algo que prejudica muito também um apartamento, um proprietário, é alagamento, né. Então, às vezes, Sim. estoura um cano ou vaza a água da máquina de lavar, a pessoa não está em casa, não está no apartamento, e isso infiltra para outros apartamentos de baixo. Então, é importante ter um seguro legal ali, olhar o que cobre esse seguro, mas o incêndio e alagamento é uma das coisas que acontecem muito, né, em condomínios, as pessoas às vezes não sabem. Legal. É, falando da parte da obrigatoriedade do inquilino, tá? É previsto em lei, lei do inquilinato também prevê, de que o inquilino tem que oferecer um seguro, né? Sobre a responsabilidade do imóvel para o proprietário, né? Então, mesmo quem aluga no particular, não usa imobiliária, essa é uma obrigação do inquilino, né? Prevista em lei. A gente cumpre essa obrigação
e a gente sempre coloca esse seguro, que ele é popularmente conhecido aí como seguro incêndio vendaval, né? Uhum. Até por conta de casa também, de estelhamento que acontece. E eu já recebi questionamentos sobre isso, né? Sobre inquilino que mandou para mim, falou assim, opa, vocês estão me cobrando seguro incêndio aqui, mas no boleto do condomínio eu também estou pagando seguro incêndio, então eu estou pagando dois seguros incêndios, né? Uhum. E a realidade é que sim, mas são dois seguros incêndios diferentes, né? Um é Uhum. para o condomínio, para o prédio, e o outro é para a sua unidade, o apartamento, né? Uhum. De praxe, esse seguro ele é muito vendido só como seguro incêndio vendaval. Lá na Moscone a gente oferece, você falou do alagamento, e isso é Uhum. legal. Lá na imobiliária a gente oferece uma segunda, uma terceira opção de seguro, que é um pouco mais completo, né? O mais comum e o que o pessoal contrata por obrigação é só o incêndio, né? Uhum. O incêndio vendaval. Mas é muito bom a gente falar sobre isso porque não são os únicos problemas que podem acontecer, Uhum. né? Pode acontecer um alagamento, pode acontecer um furto, pode acontecer outras coisas, né? Sim. Então a gente sempre costuma dar essa opção para o cliente. Ó, cliente, o obrigatório é esse aqui, ele Uhum. vai cobrir incêndio e vendaval, né? Não, Mas e olha para você ver que curioso. O seguro incêndio, quando acontece um incêndio, geralmente, se tiver que usar o corpo de bombeiros, né? Se tiver a necessidade do bombeiro ir lá apagar o fogo, ele vai apagar com água. E isso Uhum. vai causar alagamento Sim, e vai causar infiltração nos outros apartamentos. exatamente. Só que o seguro incêndio ele não vai cobrir os danos causados pela água, ele vai cobrir só os danos causados pelo fogo. A gente teve esse problema, que foi no primeiro incêndio que aconteceu. eh, o pessoal já tinha conseguido controlar o fogo, mas quando o bombeiro chegou, o bombeiro já vem com as mangueiras e molhando tudo. E literalmente infiltrou água nos 16 apartamentos do bloco. Nossa. Né? Cada bloco é um condomínio ali no Jardim Ecoville, em Cambé. São 16 apartamentos por bloco. E infiltrou água nos 16 apartamentos. Meu Deus. Então, assim, o seguro do condomínio, não, desse condomínio específico, não cobria as unidades particulares, apenas mesmo a área comum, porque tem seguro do condomínio que cobre danos particulares também, em caso de incêndio, por Sim. exemplo. Só que esse não cobria. E aí teve que cada um ir atrás do próprio seguro para ver sobre alagamento. Então, o incêndio em si, o fogo, não atingiu os 16 apartamentos, mas a Mas água a água atingiu. atingiu. E aí não teve cobertura do seguro deles também. E aí estragou o laminado, o incêndio foi no último andar Sim. e afetou todos os apartamentos. Então, deu prejuízo para todo mundo. Então, condomínio é assim, sempre E, acaba afetando todo mundo. e qual que é a solução disso aí? Por exemplo, vamos supor aqui que o inquilino tenha contratado lá um seguro incêndio básico que não prevê Uhum. nada disso. Como que soluciona o que causa para os outros apartamentos? Aí é discussão judicial. Uhum. Aí tem que ver a causa do incêndio, principalmente, se foi algo, por exemplo, de ligações da área comum, que Uhum. pode Sim, acontecer. questão estrutural. Aí é uma que vai ser briga de advogado mesmo, porque, em tese, em regra, a responsabilidade vai ser do proprietário, daquela Sim. unidade que causou Aham. todos os danos. Mas, na prática, pode ser que consiga ali uma, uma, uma diminuição aí dessa Sim. responsabilidade por algum motivo, né? Então, na dúvida, inquilino, está contratando um seguro, já Contrato contrata melhor. completo, É. sabe? É um preço tão pequeno que, de, Uhum. de fato, esses seguro incêndios que são popularmente, eles são baratos, Sim. né? O adicional de colocar um alagamento, um furto, alguma coisa, sei lá, representa 20, 30% mais caro. Uhum. Mas a gente está falando, sei lá, de uma unidade de um aluguel de 1.200, R$ 1.500, é um seguro de 20, 17, Uhum. R$ 25 ali mensal, Uhum. sabe? É Vale a tão pena. pouco a mais. Sim. é, e a palavra diz, né? É seguro. A segurança nunca é demais. Sim, nesse último condomínio que nós tivemos o incêndio, que foi em Londrina, foi num apartamento, né, térreo, e a fumaça atingiu um apartamento do último andar, né? Eu não vou saber fisicamente explicar isso, mas os apartamentos do segundo, terceiro andar não foram atingidos pela fumaça, mas o último foi.
né? Depois o engenheiro falou, isso é física, você quer que eu te explique? Eu falei, não, não preciso, Tudo bem. obrigada. E aí, o seguro desse condomínio não fui eu que fiz, tinha sido um síndico anterior. O seguro desse condomínio previa unidades particulares também, em caso de incêndio. Então, a gente conseguiu mandar pintar o apartamento da moradora, tinha várias coisas legais, seguro era um seguro mais completo, mais caro, mas que quando precisou valeu a pena, né? Então, a gente conseguiu mandar pintar o apartamento dessa moradora do último andar, a gente conseguiu mandar lavar as roupas dela, porque a fumaça foi no apartamento inteiro, e ela ficou sem coberta, as roupas todas ficaram com fumaça, ela tinha criança, estava grávida, então a gente conseguiu, com o seguro da área comum, prever algumas coisas para a unidade particular também. Mas não cobriu, pelo menos até agora, a unidade que foi incendiada, porque eles estão investigando se o incêndio foi proposital ou não, aí o seguro já pega mais firme ali nessa questão, mas deu para a gente atender área particular também. Legal. A gente está falando de chuva, etc e tal, até estamos em alguns dias bem chuvosos por aqui. Já aconteceu essa semana, inclusive, na imobiliária, né? Uhum. De apartamentos que tem infiltração que vem do condomínio, da estrutura, né? Que não é do Certo. apartamento de cima, às vezes é até a cobertura. Como é que funciona isso quando vem uma infiltração que ela vem do prédio e não de algum outro apartamento? Uhum. A gente precisa verificar algumas coisas sobre essa infiltração. Primeiro, se ela vem da janela, da parte de baixo da janela, esse é um problema de pingadeira, que a gente chama, né? Que é Sim. aquela, Granito que fica aquele embaixo granito que fica ali na janela. A pingadeira, ela é da área particular. Então, se a pingadeira, por exemplo, tiver com sujeira embaixo, não tiver manutenção dela, quando chover, vai entrar água por ali, né? Legal. Então, aí é um problema da área particular. Agora, se vem da estrutura do condomínio, é responsabilidade do condomínio. Então, pode ser, por exemplo, que seja uma fissura na estrutura, uma junta de dilatação, que é algo que acontece muito nas construtoras menores, né? Em construções mais baratas, de entrar água mesmo no apartamento por ali. Uhum. Infelizmente, tem situações que a gente só consegue saber quando chove, Uhum. né. Só que daí acaba já prejudicando ali esses moradores, né, seja inquilino, seja proprietário. No caso, sempre que acontecer, o ideal é procurar primeiro a administração do condomínio, porque a gente precisa saber que está tendo essa infiltração para mandar arrumar. Mas no caso, se o seguro, né, tiver ali uma cláusula que prevê um reembolso ali de prejuízos, aí é só a gente acionar o seguro e tá tudo certo. Agora, caso não tenha, aí precisa, de fato, o condomínio fazer esse ressarcimento para esse Uhum. morador que teve esse prejuízo, né? Porque às vezes pode molhar um móvel, Sim, o piso laminado, estragar alguma coisa ali na pintura, causar um mofo, sim. né? E aí precisa o condomínio ressarcir, Gesso, a sim. gente vê muito gesso, né? Problema com umidade, acaba com o gesso ali, Sim. dissolve, né? Legal. Já vivi bastante isso, né? Uhum, Todos os casos o condomínio resolveu, né? uhum. Mas a gente não fica sabendo, assim, da onde veio o recurso, né? A gente sabe Aham. que foi ressarcido, mas se é Infelizmente seguro, se não é acontece. A gente seguro. só consegue saber quando chove, porque Exatamente. a gente tem um condomínio mesmo, esse de Cambé, que do final do ano passado para cá, a gente refez todos os telhados, a gente fez manutenção em todos os telhados. Onde tinha que trocar telha, mandei trocar, a gente pintou com aquela tinta emborrachada todos os telhados, fizemos todas as manutenções de calha, fizemos tudo que precisava fazer na estrutura do telhado. E aí, com esses dias de chuva, tem acho que uns 5 ou 6 apartamentos que estão sofrendo com a chuva, que está acontecendo infiltrações sérias, inclusive, e a gente tá tentando descobrir. E o pior é isso, que quando tá chovendo, o rapaz não pode subir para fazer a manutenção. Sim. A gente tem que esperar parar de chover, então a gente tem que ir anotando, por exemplo, o apartamento tal é no quarto, mais ou menos em cima da cama, o apartamento tal é na sala, mais ou menos próximo à janela. A gente vai anotando para na hora que der uma estiagem, igual hoje, por exemplo, hoje ele vai estar em cima de telhado o dia inteiro, Sim, com provavelmente, certeza, porque não porque tá mais chovendo, é o dia de arrumar essas infiltrações, para na próxima chuva a gente saber se resolveu, se porque às resolver. vezes ele pega a mangueira, a gente liga a mangueira lá, ele sobe a mangueira e fica lá jogando água. Fica 1 hora lá jogando água.
e não Não dá acontece nada. infiltração. Aí quando chove muito, aí dá É, o infiltração. volume é diferente. É, o volume é diferente, então a gente só consegue descobrir se deu certo na próxima chuva, né. Legal. E o morador fica bravo. É, mas você falou uma palavra aí que ela é a chave de tudo, tá? Uhum. Manutenção, né? Sim. Não só nos condomínios, mas eu vejo também em bastante casa, assim, de bairro, etc e tal. Uhum. As pessoas esquecem sobre a manutenção preventiva, Sim. né? E é de cultura, por exemplo, da gente, tem um carro, faz uma manutenção preventiva, né? Vai lá, troca óleo, filtro a cada 10 Uhum. mil quilômetros ou uma vez por ano. E o pessoal esquece que imóvel também precisa de manutenção Sim. preventiva, né? A gente costuma sempre oferecer para o proprietário novo que está chegando na imobiliária, vai alugar o imóvel pela primeira vez com a gente, ter a certeza, nota fiscal, em suma, se ele não tiver feito esse serviço, a gente oferece esse serviço, de fazer uma vedação de calha, de fazer uma revisão dos Uhum. telhados, né? De fazer essa manutenção preventiva para entregar o imóvel para o inquilino. Porque a lei ela diz que todo dano estrutural ela é de responsabilidade do proprietário, né? Uhum. Mas aqui que os danos que são de manutenção, por falta de manutenção, eles são de responsabilidades do inquilino, né? Uhum. Então, o que a gente sugere? Faça a manutenção preventiva antes de entregar para o inquilino, que daí a gente tem a certeza de que se existir algum problema em algum prazo para frente, Uhum. a gente já fez o preventivo, então seria a Perfeito. continuação dessa manutenção, né? Sim. E o inquilino tem que continuar Tem fazendo. que continuar Então, fazendo. se ele vai estar no imóvel ali há 1 ano, ele vai continuar, vai precisar fazer o rejunte de novo do ralo, vai Exatamente. precisar fazer talvez o rejunte até do banheiro. Uhum. E isso, como é aí já falando como um pouquinho como advogado, tudo aquilo que é o inquilino que usa, a manutenção é dele. É dele. Então, por exemplo, o rejunte do banheiro, tá vendo que precisa fazer ali um rejunte, um reforço no rejunte, ele tem que fazer, Sim. porque é ele que tá tomando banho no É. banheiro ali, né. Aham. Ah, a borrachinha da torneira, é ele que tem que trocar ali a Sim, borrachinha do registro, né, pra conseguir fechar a torneira e parar de exatamente. pingar. Enfim, então são Limpeza das manutenções, calhas. limpeza das A calhas, gente são vê manutenções que precisam acontecer ser muito, feitas. assim, né, e é sempre assim, no dia da chuva que Sim. aparece o problema. Quando faz a preventiva, dentro da sua periodicidade, né, você consegue evitar esse problema, mas vez ou outra pode acontecer. Aí Uhum. deu uma infiltração. Aí, de repente, essa infiltração foi um pouco mais séria, começa a vazar bastante água, pode danificar o móvel, danificar o gesso, danificar a pintura e assim por diante. Uhum. E aí a hora que seca, porque prestador de serviço não sobe na chuva, né, ele só consegue prestar esse serviço quando tá seco, Sim. né, a segurança, né. Uhum. Quando ele chega lá, é uma calha que tá suja, que tá entupida, aí o inquilino já tá morando no imóvel há 2 anos, é Uhum. responsabilidade dele, sabe. Então o prejuízo se torna muito maior quando ele deixa de fazer a manutenção preventiva. Se Uhum. a cada porque assim, não existe, né, você fala: "Ah, vou fazer uma vedação de calhas", por exemplo. Não existe dentro do material usado, seja PU ou silicone, a validade. Este produto é válido por X dias ou por Uhum. X meses. Não existe, né. Sim. Mas o que a gente sugere? Que pelo menos a cada 6 meses seja dado uma olhada, né. "Ah, eu preciso refazer essa impermeabilização", né, pelo menos a cada 1 ano, refazer, né. A cada 6 meses sobe para olhar, mas a Uhum. cada 1 ano refaça essa vedação. Exatamente. Porque na falta de uma vedação, entrou água, infiltrou, estragou pintura de teto, estragou gesso, estragou alguma coisa, o prejuízo ficou maior. Muitas vezes só passar um silicone ali fica barato. E é um Sim. serviço que assim, muita gente consegue fazer, né? Só que tem gente que não tem tempo, não tem habilidade manual. Pague para alguém fazer, mas não Uhum. deixe de E fazer. às vezes Sai o mais seguro barato. prevê. O seguro às vezes prevê Às também. vezes o seguro prevê, por exemplo, alguns serviços ali de Uhum. encanamento, encanador, eletricista, e às vezes você fala para o cara subir lá para fazer um serviço que não Sim, tem nada a ver com a calha, e ele vê que a sua calha tá suja, ele já te avisa: "Ó, precisa fazer a exatamente. limpeza da calha", né. Tem que usar o seguro, né, o pessoal acha que o seguro é só para quando acontece alguma coisa, mas não, Uhum. às vezes você pode chamar o eletricista lá para ver se o serviço as conexões lá, as fiações tá tudo Sim. certo, ele vai subir no telhado para ver alguma coisa, ou Uhum. encanador, já verifica ali o que precisa, então tem Sim. que saber usar o serviço que o seguro oferece também. Exatamente. A gente tá falando isso aqui mais jogando essa responsabilidade para o inquilino, que é Uhum, dele, né, a manutenção, mas fica o alerta para os proprietários, porque o sim. proprietário vai entregar um imóvel, né, para o inquilino, se certifique de que foi feito o serviço, porque, por exemplo, se você fez o serviço hoje e esse problema aconteceu daqui a 6, 7 meses,
do inquilino. Mas Uhum. vamos supor que você não fez esse serviço de limpeza de calha, né, de impermeabilização de telhado, etc e tal. Uhum. E o inquilino entrou no imóvel, com 10 dias choveu e infiltrou e estragou coisa dele, a responsabilidade é sua, proprietário, né? Porque Uhum. você não entregou o imóvel com a devida manutenção, né? Sim, Então fica a dica. Para evitar problema, sempre manutenção preventiva. O nome já diz, é exatamente, é isso aí. prevenção. E é legal a gente frisar sobre isso, né? Que lá na Moscone a gente tem um setor 100% dedicado só a reparos, né? Então tem uma profissional responsável só por cuidar de reparos, Nossa, que legal. né? Receber esses chamados do inquilinos, oferecer esse serviço também para o proprietário, da prevenção, da manutenção, e uma equipe, né, de alguns prestadores de serviços que são parceiros Hum. nossos, que fazem isso, né? Então, a gente nunca deixa a cargo do inquilino resolver, do proprietário, não. A gente tem uma equipe só para isso, né? Hoje eu Que tenho um legal. funcionário dedicado 100% a reparos, porque exige uma demanda maior, né? Principalmente nessas semanas de chuva aí, que eu confesso que eu já fiz isso por bastante tempo e a gente malemar dorme Nossa, legal. em A paz em Moscone é casa, né? diferenciado, mas tem garantia de pagamento e ainda tem as manutenções. Eu costumo dizer que a Show de gente bola. é especialista na gestão do patrimônio, Que né? legal. É diferente, eu não alugo o seu imóvel, não, eu faço a gestão do seu patrimônio, né? Uhum. Eu entendo que se ele é um investimento para você, ele tem que te maximizar o retorno financeiro, né? Mas principalmente com proteção, com responsabilidade, né? Porque é o seu Uhum. patrimônio, não é só um bem, né? E muitos proprietários, às vezes, essa é a renda total dele, ele depende só dessa renda para viver. Sim, Então a gente tem que ter muita responsabilidade nessa hora, né? Eu tô lidando com o patrimônio alheio. que legal. Tem que fazer o diferente, o impossível aí para que tudo dê certo, né? Volto naquilo. A imobiliária ela não tira problemas. Os problemas Uhum. não são causados pela imobiliária, mas a imobiliária ela é contratada para que diminua a proporção dos problemas possíveis e Uhum. que no acontecimento deles você tenha alguém para solucionar. Veio uma outra pergunta aqui, sobre repassar financiamento. É Uhum. possível repassar financiamento de apartamento ou só refinanciar? E o nome do antigo proprietário continua vinculado? Legal. Eu vou Uhum. responder primeiro aqui sobre esse repasse de financiamento, porque é uma coisa que eu, como profissional do ramo, como imobiliário, preciso alertar as pessoas. Perfeito. É uma prática que nós não fazemos Uhum. e sugerimos para que não faça. Por quê? Vamos supor, a Karina comprou um apartamento, né? Está financiado no nome dela e ela quer vender. E vamos supor que ela queira vender os direitos sobre aquele financiamento. Então ela vende Uhum. para uma outra pessoa e a pessoa fica pagando no nome da Karina, né? Uhum. Isso acontece? Acontece. A gente Muito. sabe que acontece, que é comum, embora continue dizendo que seja errado, mas acontece. Qual que é o grande problema aí? O nome da Karina ainda vai estar vinculado ao imóvel. E Sim. se esse comprador para de pagar, o nome da Karina que pode ser protestado. Esse imóvel pode vir a leilão e o preço que ele pode ser arrematado no leilão pode não saldar a dívida que tenha. E aí a Karina Perfeito. vai ter que pagar a diferença ainda para o credor, né? Que possa tá, receber isso aí. Então a gente, como profissional, não fazemos isso e Uhum. sugerimos para que não faça. Então, quer vender um apartamento que está financiado? A pessoa que for comprar tem que fazer um novo financiamento, né? Aí tem o interveniente quitante, consórcios, mas faz um novo financiamento para que seja transferida a propriedade do imóvel e não só a cessão de direitos sobre o imóvel, né? Exatamente. E você quer Mas ver um problema que pode acontecer com isso? E já aconteceu, na época que eu advogava, eu peguei um caso desse. Eh, eu tinha lá o imóvel, aí vendi para você, é o famoso contrato de gaveta, né, Uhum, não refinanciou, padrão, e aí eu morro. E os meus filhos, na hora de fazer o o inventário. inventário, vai lá e toma o imóvel. Ou seja, você está pagando o imóvel lá há 3 anos, eu paguei, sei lá, 6 meses do imóvel e meus filhos entram, abrem o inventário, né, e pede a posse do imóvel porque está no meu nome. Uhum, Então, vira uma briga judicial gigantesca e o contrato de gaveta ele não é válido, né, sim, ele não é legalizado, então é importante não fazer justamente por isso também. Não só pelo problema que pode surgir ali de dívida, mas também, né, se os filhos ali não forem honestos no sentido de cumprir aquele contrato, né, que os pais fizeram ali, às vezes até sim. para ajudar alguém, né, Uhum. porque sabe que a pessoa não consegue financiar, acaba perdendo esse imóvel. Uhum.
Legal. E a segunda pergunta dentro dela é: o nome do antigo proprietário continua vinculado? Continua, Continua continua. vinculado. Se não está financiado, a gente faz ali um contrato de compra e venda parcelado e vincula esse contrato na matrícula do imóvel. Uhum. Aí eu consigo comprovar que foi feita uma compra e venda ali parcelada, que eu vou receber por esse Cláusula imóvel. resolutiva depois de feito. Exatamente. Aí a gente consegue colocar isso lá na matrícula, né, na escritura e vincular apenas o comprador. Uhum. Mas quem geralmente faz contrato de gaveta é o pessoal mais simples mesmo, que acaba não tendo esse conhecimento. É algo cultural mesmo que Sim. a gente tem. Geralmente feitos aí por contratos de Minha Casa Minha Vida, que inclusive precisa verificar, até entrando nessa questão, se no contrato feito com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc., se você pode alugar esse imóvel, porque você pode Uhum. perder ele, Se porque comprovado. se comprovado lá, né, que você não poderia alugar. Uhum. Eu já vi contratos que proíbem isso, né? Uhum, E proprietários que acabam alugando, uhum. principalmente aqueles conjuntos habitacionais, Sim, onde a geralmente pessoa. quando recebe subsídio pode Exatamente, alugar, né. exatamente, né? Então, fica aí a observação e a Uhum, precaução em relação a isso. exatamente. Biometria facial para visitas. Querem anunciar o apartamento, mas o condomínio usa acesso facial. Como funciona para visitas? Legal. Ah, isso é um negócio legal pra gente conversar. É algo que lá no atendimento, né, a gente fala bastante. Eu não se aí até é legal a gente fazer essa troca, porque eu Uhum, nunca tive uma conversa com alguém da imobiliária para saber como isso funciona para vocês. Porque, por exemplo, tem condomínios, eu tenho condomínios mesmo, que não tem porteiro, uhum, é só a facial. E aí o corretor chega lá no condomínio com o inquilino ali, um possível inquilino, para mostrar o apartamento e não consegue entrar. uhum. E não tem porteiro ali. E Sim, o zelador ele não está autorizado a legal. a a deixar ninguém acessar o condomínio. Uhum, Então a gente entra aí geralmente, esse corretor entra em contato com a gente e fala: "Ah, a gente está aqui no condomínio agora, eu preciso entrar para mostrar o aham. apartamento", mas aí o que acontece? Você sabe se ele é realmente O o corretor, né? proprietário Tem a não segurança. avisa a gente que está na imobiliária, não avisa a gente que vai um corretor no condomínio. Geralmente, quando tem acesso facial, tem um aplicativo de facial. Aham. E a gente tenta orientar os proprietários a cadastrar a imobiliária como um gestor desse aplicativo e cadastrar o corretor que vai ali no imóvel. E geralmente acontece também desse possível inquilino visitar sozinho o condomínio, né? Uhum. Então vai lá na imobiliária, busca a chave e vai até o condomínio, chega lá, dá de cara com a facial e não consegue acessar o condomínio. Então, a gente orienta ali o proprietário a dar esse aplicativo para a imobiliária, o acesso, para a imobiliária baixar o aplicativo e cadastrar a facial ali. Então, por exemplo, se eu for lá na Moscone pegar a chave de um apartamento, você tem acesso ao aplicativo, você tira uma fotinha minha ali na hora, cadastra no aplicativo Ok. e eu consigo ir lá no condomínio e acessar tanto o condomínio como o bloco, né? Que às vezes tem a facial na entrada e tem a facial para acessar a torre do condomínio. Uhum. E a imobiliária faz essa gestão. Tá. Se não, precisa ter esse contato do proprietário com a gente para avisar que está na imobiliária, e ter esse contato direto entre imobiliária e síndico, porque às vezes a gente não tem ali autorização, a Legal. gente não sabe que a Moscone está cuidando da unidade, aí a gente Sim. realmente não permite a Até porque entrada. é uma unidade que não está sendo cuidada ainda, né? Exato. E por muitas vezes a gente vê que o mercado ele foi se avançando, se evoluindo, Uhum. e a gente vê a falta da exclusividade hoje nos imóveis, né? Então é Sim. muito comum uma pessoa, um proprietário do imóvel, anunciar com mais de uma imobiliária, né? Uhum. Existem benefícios e riscos nessa história. Eh, Vou dizer assim sobre como funciona lá. Se você for lá hoje para pegar uma chave, eu não permito, né? A gente Uhum. acompanha 100% das visitas aos imóveis, Legal. sejam para venda ou para locação, tá? Como eu disse, nós somos especialistas na gestão do patrimônio do meu cliente, né, Uhum. proprietário do imóvel. E a gente já teve no passado problemas relacionados à entrega de chave, né? O Uhum. inquilino foi, visitou e causou problemas ao imóvel, né? E aí, de Uhum. quem que é a responsabilidade? Da imobiliária, né.
dessa pessoa, né? Geralmente. Mas Não, e aí, sim, nós vamos mas achar ela? exatamente. Então, isso pode causar um desconforto, pode causar um Uhum, prejuízo, pode causar uma discussão. Então, eu, como imobiliária, eu não permito a entrega de chaves, né? A gente uhum, acompanha todos os pretendentes aí a comprar ou alugar um imóvel. Pontos importantes, para o proprietário, a gente tem a segurança de que o imóvel vai ser visitado pela pessoa que, de fato, é um interessado, né? Um candidato ao uhum, imóvel. A gente tem a segurança de que essa pessoa somente vai visitar, não vai usar para outros fins. A gente uhum, tem a segurança de que, ao desocupar, ao terminar a visita, a gente vai deixar as luzes apagadas, as uhum. janelas fechadas, porque também a gente já teve problema com um inquilino que deixou a janela aberta, entrou chuva, estragou o laminado. E aí, sabe? Então, por alguns problemas que já aconteceram no passado, né? A gente Uhum, tem hoje 31 anos de imobiliária, então a gente já viveu muito problema. E já faz bastante, acho que uns 12, 13 anos atrás que a gente começou a não mais entregar chaves, né? uhum, Experiência. Então, para o proprietário, a gente dá todos esses pontos positivos. E para o inquilino também tem uma baita vantagem dessa visita acompanhada, né? A primeira é a logística mesmo, o transporte. A gente tem carro próprio, então uhum. leva o inquilino, ele não precisa Legal. gastar o combustível dele, né? Em suma. E vai explicando, porque Cambé é uma cidade que ela é dormitório de Londrina, vamos assim dizer. Uhum. E tem muita gente de fora que não conhece Cambé que está alugando em Cambé, né? O Sim. custo de vida é um pouco menor do que em Londrina, então a gente vê muita gente de fora. Essa visita acompanhada, ela é boa para tirar dúvidas, né, desse candidato, para explicar sobre o bairro, sobre a região, Uhum. como é que, onde é o mercado, onde é uma escola, onde é uma farmácia, em suma. E claro, para já tirar dúvidas sobre o imóvel também, sobre como funciona para alugar, obrigações, etc e tal. Então a gente costuma acompanhar todas as visitas. Vírgula, como que funciona na prática essa questão da biometria facial, né? Eh, Existem algumas, aí é empresa de portaria mesmo, né? Sim. Até a Porter é uma empresa que tem bastante condomínio que ela cuida, Aham. né? A Porter mesmo, ela tem o convite facial, no aplicativo que você Sim. estava explicando. Aham. Como a não exclusividade é algo comum e acho que daria muito trabalho para o proprietário cadastrar todas as imobiliárias, e a locação é um negócio muito rápido, né? Uhum. Hoje eu tenho imóvel que ele nem vai para site, que a hora que desocupa eu já tenho fila de espera, então Sim. é algo que é muito rápido. Essa gestão a gente acaba fazendo direto com o proprietário. Mesmo quando não tem um porteiro físico no local, essa portaria ela costuma ser remota, né? Uhum. Então, eu cheguei lá, eu não tenho convite facial e o porteiro não tá físico no prédio. A gente aperta para ligar para o porteiro e avisa, ó, se identifica, né, sou da imobiliária tal, vinha Uhum. mostrar o apartamento tal, que é do proprietário tal. Normalmente, a gente pede para o proprietário avisar, né, então a gente Isso. avisa, ó, proprietário, tô indo visitar o seu imóvel, deixa avisado na portaria. Uhum. Quando eles avisam, acesso liberado, show de bola. Perfeito. Quando eles não avisam, aí a portaria, mesmo que remota, vai ligar para o proprietário, né. Uhum. Mas já aconteceram casos, e assim, eu até parabenizo os porteiros por isso. Uhum. Já aconteceram casos da gente chegar com o pretendente lá no imóvel, a portaria falar assim: olha, não está avisado, vou ligar para ele. Liga o proprietário não atende. Sim. Pra gente é uma experiência horrível, né? Sim. Principalmente a experiência que a gente passa pro candidato, né? Sim. Pro cliente. Porque parece falta de organização, Exatamente, né. né. E se o proprietário deixou de avisar, a portaria não pode liberar mesmo, é uma questão de Exatamente. segurança, né. Exatamente. Mas nem sempre ela é culpa nossa, né, é Uhum. o proprietário que esqueceu de avisar ali, que não está disponível no momento, não atendeu. Por fim, resolve, Sim. de alguma maneira resolve, né. Ah, e pode acontecer também igual nesse caso que não tem uma portaria física ali, e não conseguir falar com o síndico. "Ah, deixa entrar, não deixa entrar", porque às vezes o proprietário até avisou o síndico: "Ah, meu apartamento tá para alugar", então, mas não avisou quando Aham, vai, qual imobiliária é, e pra conseguir falar com o síndico, às vezes é difícil, porque eu, por exemplo, que faço a gestão de 5 condomínios hoje, toda hora eu tô em reunião, ou com sim. o morador, ou com o prestador de serviço, ou eu tô dirigindo, ou eu tô na rua resolvendo alguma coisa, e eu não consigo atender o telefone naquele momento, né. E aí é por isso que é importante o proprietário ter essa consciência de que ele precisa
ver como funciona o condomínio dele, Sim. né? Essa gestão, a primeira coisa, a primeira ação vem do proprietário. Não, meu condomínio não tem porteiro, então eu preciso cadastrar a imobiliária, ou avisar, né, a portaria que pode deixar entrar, deixa uma autorização ali com o nome das imobiliárias que podem mostrar o apartamento. Porque senão fica difícil a gente saber se aquele apartamento realmente está para locação ou não, né? Última pergunta aqui, né? Mais uma? Vamos Tem lá. mais uma. Essa aqui é bem interessante, inclusive, tá? Vamos lá. Qual a situação mais inusitada que você já viveu como síndica? Mais inusitada. Caramba. Me ajuda aí, Bárbara. Devem ser É que bastante, né? acontece tanta coisa inusitada. Não sei se eu diria inusitada, mas acontece tanta coisa. Por exemplo, morador que é multado, fica com raiva da gente, ameaça. Já aconteceu num condomínio, por exemplo, de eu estar no condomínio, aí tem uma mulher que ela era sempre multada, era inquilina, era sempre multada, e ela partiu pra cima de mim. Eu fiquei ali na minha, né? Coloquei minhas mãos pra trás pra ela não alegar que eu agredi ela primeiro, fiquei próximo de uma câmera e deixei ela desabafar, né, digamos assim. Mas quase fomos pra vias de fato, assim. Sangue frio. Sangue frio, porque quando a gente tá numa posição como profissional, a gente tem que segurar a onda, porque senão a gente vai perder a nossa razão, né? Então eu mantive a calma, né? Coloquei minhas mãos para trás, fiquei próximo de uma câmera para conseguir comprovar alguma coisa e deixei ela desabafar. A hora que ela acalmou, aí eu falei pro porteiro, chama a polícia, porque ela tava me ameaçando, né? Ameaçando me bater e tal. Aí eu já falei pro porteiro chamar a polícia e quando eu falei isso, ela foi embora. Mas a polícia chegou, eu fiz boletim de ocorrência, né? Mas acabou não dando em nada. Mas participei de 2 incêndios, né? E os condôminos sempre ficam bravos com a gente também, porque incêndio. As 2 vezes aconteceu de madrugada e eu tava dormindo, né? E a portaria não conseguiu falar comigo na época. E aí eu não consegui ir pro condomínio enquanto o incêndio estava acontecendo. E eles ficam bravos, porque eles acham que a gente tem o que fazer na hora, mas não tem o que fazer. Bombeiro. Infelizmente, tem que ligar pro bombeiro, e isso várias pessoas já tinham feito. Mas o que é mais curioso na relação síndico-condôminos é que os condôminos, eles sentem a necessidade da nossa presença. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos 2 anos, assim, dessa necessidade da minha presença para os condôminos, porque o trabalho do síndico, ele é puramente administrativo. É igual a imobiliária, Sim. você administra os imóveis, você não precisa estar lá. Eu administro o condomínio, nem sempre eu preciso estar no condomínio. Sim. A gente, comumente, a gente faz visitas 2 vezes por semana nos condomínios. Mas os proprietários, eles sentem a necessidade da nossa presença. Isso traz uma segurança para o condomínio. Para a gente é difícil entender isso, porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa que sentia a necessidade de ter o síndico no condomínio, Sim. né? Hoje eu moro num condomínio que eu não sou síndica, eu moro lá há 1 ano. E eu nem sei quem é a síndica. Eu sei que ela existe, porque eu vejo o nome dela lá nas coisas, mas eu não sei quem ela é, como ela é, nunca ouvi a voz dela. Então, eu não sou uma condômina que sinta essa necessidade do síndico. Então, eu estou aprendendo isso. Isso, para mim, é inusitado, porque eu não sou uma pessoa muito carinhosa, digamos assim, né? E aí eu estou aprendendo que eu preciso dar essa atenção para os condôminos, Sim. que eles sentem essa necessidade. Então, são coisas inusitadas, assim, que acontece o incêndio. Quando eu chego no condomínio, nas 2 vezes aconteceu isso. Eu cheguei no condomínio depois que tudo já tinha acontecido. E a primeira coisa que eu ouvi nos 2 casos foi: onde você estava enquanto estava acontecendo incêndio? Eu falei: eu estava dormindo, né? Eu não apago incêndios, né? Mas como a gente sabe que eles estão nervosos na hora, a gente tenta manter a calma. E aonde que entra a nossa ação depois de um incêndio? Ir no corpo de bombeiros, pegar o boletim de ocorrência, acionar o seguro, verificar o que aconteceu, dar apoio para as vítimas ali até. Mas na hora do incêndio eu seria a pior pessoa possível, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho reação. Até algo engraçado, assim, que já aconteceu algumas vezes com a Bárbara junto, que quando a gente tá dentro do carro, aí vai acontecer alguma coisa, eu não tenho a reação de falar assim, freia, ou, né, ou
sei lá, olha o carro, eu só grito. Ai! E aí a pessoa que tem que descobrir por que eu tô falando ai. Então eu não teria a reação de pegar um extintor, de ir apagar um incêndio ou qualquer coisa desse tipo. Eu ia ficar paralisada e provavelmente eu ia gritar: chama o bombeiro. Sim. Eu acredito que essa seria a minha reação ao ver um incêndio. É o mais óbvio, né? Mas tem pessoas, por exemplo, nos 2 incêndios, que na hora acordaram com os gritos e já foi pegando incêndio, já foi batendo nas portas pro pessoal sair do apartamento, já foi apagando. Sim. Aí já tem as pessoas que são mais propícias a isso, né? Eu, infelizmente, não sou. Eu sou a pessoa que resolve o problema depois. Na hora, infelizmente, eu não tenho reação. Também não tem nem como ter essa reação, né? É, Não sou bombeiro, sou síndica, é são difícil, né, coisas velho? diferentes. Até pelo deslocamento também, Sim, pô, até chegar até lá, chegar lá já muita coisa já aconteceu, né? exatamente. Infelizmente. Mas é aquela história, né? Você acaba sendo telhaço, né? Então o pessoal tem que achar a culpa em alguém. Pegou Sim, fogo, a culpa é do síndico? Não, mas se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Aquela história. exatamente. Não, É e o tipo isso. engraçado desse primeiro incêndio, né, que talvez seja o mais inusitado ter acontecido, o meu marido ele acorda muito cedo para trabalhar. O primeiro incêndio aconteceu, era 4 e pouquinho da manhã, e ele estava indo trabalhar. E aí ele passou na frente do condomínio e viu que estava acontecendo um incêndio e não voltou para casa para me chamar. Porque a gente sempre brinca, né, nos condomínios, gente, ó, se acontecer uma emergência, liga para a polícia, liga para o bombeiro, não vai ligar para a síndica. A síndica Não vai resolver resolve. depois, né? A síndica não vai resolver o incêndio. Então tá pegando fogo, liga pro bombeiro. Eu sempre falei isso brincando, né? Porque, lógico, se eu tiver condições, ficar sabendo durante o incêndio que tá acontecendo incêndio, eu vou para lá dar apoio para as pessoas. Mas ele levou a sério, ele passou na frente do incêndio, viu o que estava acontecendo e ele não voltou para me avisar. E aí, quando eu falei pra ele, eu falei: Meu, você viu o incêndio e você não voltou? Aí ele falou: Você sempre fala que quando tiver incêndio é pra ligar pro bombeiro. Eu vi que o pessoal já tinha ligado, eu não voltei pra te avisar. Eu falei: Pô, me ferrou nessa, porque eu poderia ter ido lá, né? Dado um apoio pro pessoal, seria um incêndio ao menos pra eu ouvir onde eu tava na hora do incêndio, né? Mas foi, eu acho que o mais inusitado desses episódios, eu acho que foi ele não ter me avisado mesmo. Faz parte. É. É, a importância de contratar uma imobiliária É. séria também, né? O mercado imobiliário sem exclusividade, ele é um mercado muito acelerado, né? Existe uma corrida aí das imobiliárias para com os imóveis e para com os proprietários, né? A gente vive um momento onde a taxa Selic está alta e isso dificulta a compra. Então, o mercado de locação fica bem aquecido, né? Hoje Uhum. a gente tem mais pretendentes para um bom imóvel do que imóveis disponíveis, né? Lei da oferta e demanda. Isso até explica um pouco do quanto subiu o Uhum. valor dos aluguéis, né? Dos imóveis nos últimos anos aí. Só que essa corrida, eu particularmente gosto disso, tá? Eu gosto da não exclusividade, sou um dos precursores da não exclusividade em Cambé, né? Tem quem não gosta disso, mas eu acho que o mercado competitivo, ele faz a gente sair da caixa, né? O mercado Uhum. competitivo faz a gente inventar diferenciais, faz o mercado evoluir, né? É o lance da concorrência. A Sim. boa concorrência faz o mercado evoluir. Só que a contrapartida tem muita gente que começa sem estrutura, que começa só com a pressa de alugar mais rápido do que o concorrente e não toma algumas devidas precauções, né? Um contrato de administração entre imobiliário e proprietário resolveria esse problema aí, né? Desse inquilino que teve esse caso aí. Mas muita gente acaba que, não, na correria aqui não faz o documento que é necessário e pode acontecer algum problema. Não só isso, tá? Tem muitos problemas também em relação à qualidade do inquilino que coloca, né? É, Sim. Hoje a Moscone tem 31 anos de imobiliária, né? Eu estou na gestão da empresa há 13 anos, 14 anos agora em junho vai fazer, né? Então, Você nem tem tudo isso de idade para ter essa experiência. a imobiliária, ela era do meu pai, né? Eu entrei na imobiliária com 13 anos de idade, Caramba, que legal. trabalhei até os 18, saí, fiquei um ano fora trabalhando em outro ramo e voltei aos 19. Aos 19 eu assumi a gestão da empresa. Então, desde pequeno, tô lá dentro e passei por todos os processos, né? Entrei com 13 anos, a criança é auxiliar Sim. de office boy, assim, né? Ah, Não é diferente.
Você segura o Mas capacete dele enquanto exatamente, ele tá lá dentro. exatamente. E aí, quando eu entrei para cá, a imobiliária que originalmente era uma empresa focada em venda de loteamentos, né? E eu entrei para trabalhar mais na parte administrativa. Eu sou formado em administração e coloquei que a locação era algo bem interessante, que ela trazia uma renda todos os meses, né, recorrente para a Uhum, imobiliária, e eu comecei do zero a minha carteira de locação, né? Então são 14 anos aí de vivência integral dentro de uma carteira de locação. E a gente vive muita coisa boa, muita coisa ruim. A gente já teve problemas por falta de capacitação, com certeza, né? Ninguém uhum, nasceu sabendo de nada. Mas a importância é você escolher uma imobiliária que tenha estrutura, né? E eu não estou sim. falando de o prédio mais bonito, não, não. Eu estou falando de estrutura assim, de ter bons profissionais, de ter respaldo jurídico, de ter responsabilidade, de ser técnico, né? De tempo de vivência, né? Uhum, Hoje tem muito imobiliário entrante no mercado, e não que seja ruim, todo mundo começa do zero, né? sim. Mas toma muito cuidado. E fica até a dica para imobiliárias pequenas também, que estão começando. Hoje a gente tem mais inquilino do que imóvel disponível, né? Só que separe um bom inquilino, Uhum, porque aquele imóvel tem 30 inquilinos querendo. Se você for mais rápido, beleza, você vai alugar primeiro, né? Só que olha bem esse cadastro. Ele pode causar bastante problema para você, para o proprietário do imóvel, para a uhum, síndica, para o condomínio, em suma. sim. Então, o cadastro ele é uma parte de suma importância, né? E se atente ao jurídico, né? Se atente aos documentos necessários, o relacionamento entre imobiliária e proprietário estar bem afinado, bem combinado, né? Tudo que é combinado não custa caro para ninguém, Uhum. mas é uma dificuldade. O mercado em evolução, ele tem isso aí, né? Tem os preços Não, para exatamente. evolução. Eu, quando me profissionalizei como síndica mesmo, que eu comecei a ver a responsabilidade que era, por exemplo, gerir tantos condomínios, eu fiz um seguro de responsabilidade civil, né? Sim, Isso tem se tornado muito tem que ter. comum entre síndicos. Então, quando alguém for escolher um síndico para o condomínio, escolher um síndico que tenha seguro, porque o ser humano, ele erra. Não tem como garantir que eu nunca vou cometer um erro no condomínio. Mas caso eu cometa um erro no condomínio, eu vou ter um seguro para ressarcir esse condomínio, para garantir que eu não vou deixar aquele condomínio no prejuízo. Então, os erros eles podem acontecer, igual esse caso, né, que a Bárbara estava comentando agora. Talvez tenha sido só um erro de comunicação entre o proprietário que estava fora do país e o corretor que estava aqui no Brasil cuidando do imóvel dele. Pode ter sido um erro de comunicação, mas se esse profissional tivesse ali, talvez, um seguro, por exemplo, ou um suporte jurídico para ajudar ele a resolver esse problema, talvez o inquilino que estivesse hoje no imóvel não sofreria as consequências disso, né? A gente não sabe de fato ali o que aconteceu com esse corretor ou com esse proprietário, mas tendo um respaldo, tendo uma estrutura para trabalhar, você já fica mais tranquilo com aquele profissional, né? Com certeza, de suma importância. Olhar bem o profissional que tá te atendendo, né? Exatamente. Bom, é isso. Karina, tempo é o nosso bem mais precioso, então eu queria te agradecer imensamente por ter doado um pouco do seu tempo pra gente, né? Nessa vida corrida aí, com um monte de condomínio para administrar. Com certeza Uhum. o celular, se não tiver no modo avião, vibrou algumas vezes aí no bolso, né? O meu aqui já tá vibrando também. Semana de chuva é assim É mesmo, assim. tá? Pra gente não é diferente. Mas te agradeço aí imensamente o seu tempo, ter trocado essas informações com a gente, né? Ter explicado bastante coisa. Eu acho que hoje eu aprendi bastante com você. Peguei alguns insights ali que eu vou dar uma olhada com carinho, né? Uhum. E te agradecer mesmo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por toda essa comunicação que a gente teve aí. Acho que todo mundo ganha, né? Mas Sim. principalmente nossos inquilinos, nossos condôminos aí, com esse monte de informação rica que você compartilhou com a gente. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço o convite. Eu acho que num mundo cada vez mais competitivo, esse tipo de troca aqui se torna cada vez mais importante, porque a gente aprende, né, junto e se ajuda também, né? Eu também, durante nossas conversas aqui, já tenho um monte de coisa na minha cabeça que já tá pipocando aqui de informação para fazer de diferente.
Então, agradeço essa troca e sempre que precisar, estamos à disposição de vocês. Legal, o pessoal que quiser seguir a Karina aí, ela também posta diariamente aí algumas coisas em relação ao condomínio, né? Fala suas Sim, redes sociais, tem pessoal. um Instagram profissional, @sindica.carina, com C, sindica.carina. Posto lá o dia a dia dos condomínios, quando dá tempo de postar também, que às vezes a gente faz tanta coisa que esquece de usar a rede social, mas por lá tem bastante coisa legal já para Legal, acompanhar. bom demais. Então é isso. Muito Obrigada. obrigado e até uma próxima. Até a próxima.